Boa noite. Estamos iniciando mais um programa em destaque aqui na rede NGT. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Nós vamos falar de vários assuntos. Em especial, nós vamos falar sobre educação. Você que é ligado à área de educação, você que vê a educação como uma fonte importante para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e do nosso município, não perca esse papo que eu vou ter aqui hoje com o deputado estadual Conte Bittencourt, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Em Destaque. Boa noite, Renato. Prazer é todo meu poder participar desse debate no programa Em Destaque com você e com a sua audiência. Prazer enorme estar aqui com você. Deputado, todo mundo fala da questão da valorização dos professores. Como é que está sendo discutido, como é que o senhor, como presidente da Comissão de Educação da Alerj, vê esse tema, valorização do profissional da educação? Bom, Renato, olha, isso é um debate que já faz parte do contexto educacional há muitos anos. Desde o início dos anos 60, que a carreira do magistério vem perdendo especialmente o chamado status social. Claro, você tem uma série de questões, como esse novo mundo do trabalho que se abriu para a mulher hoje faz opção por outras carreiras que até os anos 50, início dos anos 60, a carreira prioritária da mulher era a carreira das licenciaturas, da educação, da formação na área de educação, mas a questão não se resume a isso, a questão se prende essencialmente na valorização salarial. O salário puxa o incentivo à carreira. Quando você não tem perspectiva de carreira, você gera pouca expectativa nas novas gerações de optar por aquela carreira. Recentemente saiu uma reportagem num grande jornal onde comparava o salário do licenciado com as demais carreiras de nível superior. E o salário do professor, no maior deles, ficava em média 70% dos demais salários. Aí você chega à conclusão, qual é o jovem talentoso que vai fazer uma opção por uma carreira, no caso o magistério, onde a perspectiva remuneratória é muito pequena. Hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, que se apresenta como o estado que paga o maior salário-aula dentre as unidades da federação, um professor graduado, licenciado, concursado, de 16 horas de trabalho, ele começa a sua carreira com R$ 1.071 por mês. Se tiver 2 matrículas, 32 horas de trabalho, ele vai chegar a R$ 1.142 brutos. Então, quem é que vai buscar essa carreira do magistério hoje? Então, hoje o grande problema do Brasil, o grande gargalo hoje, no debate da qualidade da educação, é o incentivo à carreira do educador. E a questão da formação dos professores? Quer dizer, falou a questão salarial, que é uma questão importante, e sem dúvida nenhuma isso afeta na escolha da carreira, e com relação à formação dos professores. Nós estamos bem encaminhados nesse sistema? Nós estamos bem encaminhados nessa formação? Renato, está uma coisa diretamente ligada à outra. As faculdades de licenciatura hoje, as chamadas licenciaturas das disciplinas obrigatórias do currículo da educação brasileira, vamos colocar aí as ciências, a química, a biologia, a matemática e a física, hoje você já não forma licenciados em número suficiente para atender à demanda do sistema educacional brasileiro. Isso está diretamente ligado a essa baixa empolgação. Há um debate centrado hoje na escola de educação, na escola da formação dos professores dos anos iniciais do fundamental e da educação infantil. Ou seja, há um grande debate na academia de revisão do currículo das chamadas faculdades de educação, as escolas de pedagogia, não as licenciaturas das ciências, mas estamos falando das escolas de pedagogia, que formam professores para essa área. Há um grande debate, mas que está diretamente, Renato, ligado ao público que procura essa carreira. A carreira remunera pouco, como falamos aqui, ela atrai pouco, ela empolga pouco
Então, o público que hoje procura a carreira de educação, as escolas de licenciatura, as escolas de pedagogia, são os alunos que muitas vezes acham que ali há a oportunidade de ele fazer um ensino superior. Muitos não estão nem comprometidos com a questão da carreira do magistério. Mas são os dois centros do debate, né? Remuneração e formação. E estão diretamente ligados um ao outro. Deputado, e que futuro nós podemos esperar, dado esse quadro que o senhor nos mostrou aqui agora, preocupante? O senhor, como professor, como deputado estadual, presidente da Comissão de Educação, o que pode ser feito, o que deve ser feito para minimizar a médio prazo essa situação? Renato, a sociedade se apropriar desse tema. Esse tema, para sair do palanque eleitoral, ele tem que ser apropriado pela sociedade, que aos pouquinhos está se despertando para esse assunto. Vê-se aí hoje a grande dificuldade que é a oportunidade no novo mundo do trabalho, quando não se domina competências, não se tem habilidades mínimas, porque muitos não frequentaram escola e a maioria frequentou escola de baixa qualidade, né, que prepara ou nada qualifica para o mercado de trabalho. Não estamos falando da formação profissional, não, é outro debate. Estamos falando da escola de educação básica, da escola de formação básica, aquela que prepara as gerações em habilidades e competências que são pré-requisitos para o novo mundo do trabalho com essas novas ferramentas, né? Especialmente as novas tecnologias. Então, eu diria que, para mim, a solução é a sociedade se apropriar do tema, não deixar o tema só na mão dos políticos e dos governos. É a sociedade entender que educação tem que ser a pauta prioritária da agenda das políticas públicas. É a sociedade mostrar para governos, né, para parlamentares e para candidatos, vamos entrar agora em um debate sucessório, né, das eleições que se avizinham, que educação não pode ficar só no palanque. Porque no palanque todos colocam, mas depois que lá chegam, todos colocam a educação em quinto, sexto plano de prioridades, já que é uma política de médio e longo prazo. Deputado, com relação a essa participação, como ela pode ser feita pelas pessoas que estão nos assistindo, com relação, por exemplo, à Comissão de Educação? Como é que as pessoas podem participar? Os trabalhos são abertos à comunidade? Qualquer pessoa pode participar? Eu sei que a comissão se reúne toda semana, que tem um calendário muito atuante. Como é que pode se dar isso, deputado Conde? Renato, a nossa comissão é uma comissão que tem uma agenda permanente de audiências públicas. Todas as quartas pela manhã, às 10 horas da manhã, com televisionamento pela TV Alerj, enfim, com acompanhamento pelas redes sociais, nós debatemos algum assunto ligado à educação. Mas o importante é que todas as comissões funcionem, de todas as câmaras municipais. É fundamental que os parlamentos municipais também debatam a importância da educação. E a melhor forma é a pressão da sociedade, Renato. É a sociedade acompanhar os mandatários, é a sociedade provocar o debate da educação no cotidiano dos parlamentos brasileiros. Nós estamos conversando aqui no nosso Em Destaque com o deputado estadual Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre educação infantil, que é um tema muito forte, muito presente e que nós gostaríamos de ouvir a opinião do deputado Conte Bittencourt. Aguarde um instante, nós já retornamos para um breve intervalo. Obrigado. Bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na Rede NGT, redengT.com.br. Participe, dê a sua opinião, dê a sua sugestão para o nosso programa Em Destaque. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Conte Bittencourt.
E nós íamos falar agora nesse bloco, e vamos falar agora nesse bloco, sobre educação infantil, uma vez que o deputado é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e há anos atua em defesa de todo o setor. Deputado, educação infantil, como se encontra hoje no nosso estado e até, por que não, no nosso país? Renato, uma etapa que é um grande desafio, um país com as distâncias, os abismos sociais que temos, né? Garantir matrícula na fase infantil, num equipamento com qualidade, com pessoal qualificado, é uma diferença enorme no futuro dessas gerações. O Brasil demorou muito tempo a acordar para a política de educação infantil, finalmente acordou. Está colocado como nosso grande desafio a partir de 2016, quando a matrícula, a partir de 3 anos, se torna obrigatória. Imagine a quantidade de municípios que não estão preparados para absorver na sua rede, já que a educação infantil é uma etapa de responsabilidade prioritária dos municípios. Mas imagine, estamos falando de uma matrícula obrigatória daqui a um ano. Nós temos hoje, nessa faixa etária de 3 a 5 anos, algo em torno aí de 30%, 28% da população brasileira nessa faixa etária sem atendimento. Imagine os municípios aqui da região periférica metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Itaboraí. Quem tem essas estatísticas? Quantas escolas precisam ser feitas? Quantas turmas precisam ser compostas? Quantos professores precisam ser contratados por concurso público para que daqui a um ano o dispositivo constitucional seja cumprido? Imagine, Renato, é o que eu tenho apontado lá na Assembleia, a quantidade de liminares que passarão a ter os secretários de educação no seu dia a dia para garantir uma matrícula a partir de 3 anos de idade. E o Estado do Rio de Janeiro se planejou de que maneira para isso? Tratamos desse tema há 10 anos atrás, na Lei 4528, em 2003, na Lei do Sistema, que foi sancionada pela governadora à época, a governadora Rosinha, em janeiro de 2005. Ou seja, em 2015 faz 10 anos que nós estamos apontando há um bocado de tempo a necessidade de um planejamento feito pelo Estado, é o ente mais forte, junto aos municípios, com relação ao que precisava ou que precisaria ser feito para atender essa futura demanda de educação infantil. Então, é um desafio que está colocado. A presidenta da República anunciou aí, no seu primeiro governo, a construção de 5 ou 6 mil novas unidades de educação infantil. Menos de 10% foram entregues. Esse desafio está colocado acertadamente, mas não sei se o Estado brasileiro, através dos seus municípios e dos seus estados, estarão preparados para, a partir de 2016, a partir de 2016, né, todas as crianças de 3 a 5 anos estarem dentro da escola. Deputado, o senhor que percorre o estado todo, que eu sei disso, e que tem uma avaliação muito interessante a respeito dos municípios, conhece todos os municípios fortes, os municípios fracos, os grandes, os pequenos. Na sua avaliação, no estado do Rio de Janeiro, os municípios de 0 a 10, qual seria aí a nota que teria, já que nós estamos falando de educação, para estar pronto para executar essa tarefa belíssima que é, sem dúvida nenhuma, da inclusão através da educação infantil? Renato, pelo levantamento feito pela nossa assessoria na Comissão de Educação e em cima de elementos que foram passados pela Undime, a Undime é a União de Dirigentes Municipais de Educação, né? A situação no interior é menos problemática do que na região metropolitana. Nosso problema hoje se concentra especialmente na região metropolitana e, como eu disse anteriormente, nessa área periférica. E na cidade do Rio de Janeiro, né, Zona Oeste, Zona Norte, o desafio é muito grande, porque a partir de 2016
você tem que atender a toda a população a partir de 3 anos e a 50% da população na idade de creche, de 0 a 3, onde o atendimento hoje nacional não chega a 25%. Então nós estamos falando em dobrar o número de vagas em creches a partir de 2016. É uma tarefa muito difícil para os municípios, se não tiver a presença do Estado e a presença do governo federal como os entes mais fortes. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu diria que o que nos chama atenção e é motivo de grande preocupação, Baixada, São Gonçalo e Itaboraí. São as regiões que mais nos preocupam com essas metas que dificilmente serão atingidas e alcançadas em 2016. Deputado, sobre evasão escolar, é uma preocupação muito grande que todos têm. Eu acho que hoje, mais do que nunca, não sei, o senhor pode confirmar essa afirmativa que eu estou fazendo. Como é que está essa situação hoje no nosso estado? Renato, o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a maior distorção na chamada idade séria e dos maiores índices de evasão no ensino médio. Agora, isso tudo está ligado à questão do que tratávamos no primeiro bloco, que é a qualidade da escola. A escola ser um ambiente que atraia o aluno. A escola ser um ambiente que tenha uma dinâmica que seja produtiva para o aluno, especialmente a escola de ensino médio. Esse currículo nacional de 13, 14 disciplinas, que é obrigatório para todos, né? Ou seja, o menino que vai fazer uma opção na vida da área humanas, ele tem que ter a mesma base de conhecimento de química, física, biologia e matemática do menino que vai para a área médica ou para a área das tecnologias, da área tecnológica, desculpe. Então, hoje um grande debate que tem no Conselho Nacional de Educação, na Câmara dos Deputados, para isso tem uma comissão especial de deputados na Câmara discutindo a reforma do ensino médio, é fazer com que o ensino médio brasileiro seja um setor da educação básica atrativo, que diminua dessa maneira a chamada evasão escolar, que é muito grande. Nós tivemos até o final dos anos 90, dos anos 90, até o final dos anos 90, nós tivemos a agenda quantitativa atendida no ensino fundamental. Ou seja, no final dos anos 90, 96% da população de 7 a 14 anos estava dentro da escola. O que o Estado tem que cuidar agora é da qualidade. Essa qualidade hoje não acompanha a demanda das novas gerações. E um grande desafio é o ensino médio, é o grande desafio hoje do sistema educacional brasileiro. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Conte Bittencourt, aqui no programa Em Destaque. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. Aguarde um instantinho, nós já retornamos. Até já! Nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na Rede NGT, Nova Geração de TV, redengT.com.br. E nosso convidado de hoje é o deputado estadual Conte Bittencourt, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, mas que também tem uma preocupação e uma atuação muito grande com relação ao desenvolvimento econômico do Estado, principalmente no interior, o que é importante para que nós tenhamos um Estado desenvolvido de uma forma equilibrada. Deputado, voltando aqui à questão do desenvolvimento econômico, por essas peregrinações, por essas andanças aí pelo Estado, como é que está se desenvolvendo essa política de desenvolvimento, principalmente para o nosso interior? Renato, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que durante muitos governos acompanhou o seu esvaziamento econômico do interior. Talvez seja dos chamados estados desenvolvidos, aquele de interior economicamente mais fraco. Tirando aí o parque industrial tradicional do sul do estado, né, que tem lá como indutor ainda tem, mas hoje você tem lá no sul já
os novos incrementos da indústria automobilística, mas a siderurgia lá de Volta Redonda sempre foi indutora daquela região e também uma região muito ligada ali à Via Dutra e ao mercado de São Paulo, o grande mercado consumidor brasileiro. Depois surge o petróleo e gás no norte do estado como indutor de todo o norte, transformando numa nova realidade o norte. O setor portuário aqui na região metropolitana, mas quando a gente olha para o noroeste do estado, quando a gente olha para a área serrana norte, a própria serrana sul, que já teve mais desenvolvimento lá em Petrópolis e Teresópolis, hoje passa por um esvaziamento de modelo econômico, e o próprio Médio Paraíba, a gente percebe que o Rio ainda precisa de um olhar especial para determinadas regiões. Nós acabamos de discutir na Assembleia a renovação de uma iniciativa parlamentar nossa, que foi o incentivo ao ICMS do setor metal mecânico de Friburgo, o setor que mais emprega formalmente na cidade, o setor que mais paga tributo do setor formal, organizado, já que o setor de lingerie, de moda íntima, tem ainda muita informalidade. Tá? Então nós acabamos de renovar lá, não um incentivo, mas uma redução da base tributária que dá àquela indústria de Friburgo competitividade às demais indústrias de outros estados. Friburgo, que até 2000, essa lei é de 2003, até o advento dessa lei em 2003, que renovamos agora no passado, Friburgo não conseguia fornecer ferragens para a indústria da construção civil no Rio de Janeiro, porque pagava 18% de ICMS, enquanto a indústria de São Paulo e de Minas, que não emprega no Rio, que não gera recursos e riqueza no Rio, vendia aqui porque pagava 12% na sua base tributária de ICMS. Então, na minha visão, uma crítica que eu tenho contundente ao governo do Estado hoje é especialmente não ter um foco de desenvolvimento claro para a região noroeste e para o norte serrano do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Estado como indutor desse crescimento da economia é fundamental para um Estado que, como o Estado do Rio, que é um Estado pequeno, se você considerar o seu tamanho comparativamente a outros estados, é um Estado pequeno e que poderia perfeitamente todos os setores serem abrangidos, como é o caso que o senhor citou mesmo aqui agora, da indústria do polo metal mecânico, que estava inviabilizado em função de uma carga tributária que tornava o produto inviável e a 130 quilômetros aqui da capital. Então, o Estado como indutor é peça fundamental nessa engrenagem ou partiríamos aí para uma chamada parceria público-privado para esse fator de desenvolvimento? Renato, uma coisa não inibe a outra. O espírito republicano é o ente mais forte articular o ente mais fraco, Ou seja, o Estado ele é o ente que tem a responsabilidade de ter um olhar estratégico para as suas macro-regiões. Então, é o Estado, através do ente público Estado, que tem que articular os municípios, para, inclusive, gerar o equilíbrio da riqueza do Estado. Não é possível o noroeste do Rio de Janeiro hoje ter indicadores sociais que se aproximam dos piores indicadores do Nordeste brasileiro. Nós estamos falando de uma região que está aqui a 300 quilômetros da capital. Uma região que passa por um esvaziamento econômico e social enorme, porque o Estado não é indutor. É o olhar aqui para a região metropolitana do Rio de Janeiro, Renato. Como é que está a articulação dos nossos transportes? Como é que está a articulação da nossa saúde? Como é que está a articulação do transporte e mobilidade das pessoas? Ou seja, o Estado tem que ser o articulador dos municípios. Essas questões não têm como serem solucionadas só por políticas municipais. E estamos falando de uma região metropolitana onde os municípios são economicamente mais fortes e tecnicamente também. Agora imagine o interior onde os municípios são altamente dependentes do Estado nos seus orçamentos e das transferências da União e muitas vezes não tem capacidade de expertise instalada para conseguir equacionar os seus desafios do dia a dia. Então, o governo do Estado é o ente responsável por induzir política de consórcio. Por que já funciona de forma mais efetiva nos demais estados do Sul e do Sudeste e aqui no Rio de Janeiro engatinha? Como é que está a política de saúde?
A política de consórcio que o senhor diz seria a parceria público-privado ou não? A política de consórcio é o consórcio entre os municípios, a parceria entre os municípios na busca de solução para desafios que são comuns. Olhar a questão da saúde, que é um tema permanente no debate da sociedade. Hoje, uma pessoa em Nova Friburgo, que passa por uma necessidade de intervenção ortopédica, o hospital de referência é em Paraíba do Sul. Você veja só, o sujeito tem que sair de Friburgo, tem que sair de Bom Jardim, Cantagalo, pegar uma van da prefeitura, viajar 3 ou 4 horas, porque a referência da cirurgia é no hospital de Paraíba do Sul. Isso é uma loucura. Ou seja, é o Estado achar que ele é um mero repassador de recursos. Não, cadê os hospitais estaduais? Cadê os hospitais regionais? 80% dos nossos municípios não tem capacidade orçamentária para ter hospitais, para atender a baixa complexidade. Não estamos nem falando da média e da alta complexidade, não, estamos falando da baixa complexidade. Então é esse problema que gera para o cidadão no seu dia a dia. Política de desenvolvimento de macro-região é responsabilidade do ente estadual, que é o ente mais forte, é o ente que tem expertise, é o ente que tem capacidade de articular a sua macro-região. Deputado, nós ficaríamos aqui conversando e quero aqui já reiterar o convite para que possa voltar e possamos debater e discutir vários assuntos do interesse aqui da comunidade. Eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa em destaque aqui na Rede NGT. De coração, um forte abraço e para as suas despedidas. Renato, agradecer a você, a NGT, ao seu programa, que leva o debate do nosso Estado, que leva um olhar para as questões que são um desafio no dia a dia da sociedade. É um prazer ter estado aqui com você, com a equipe do NGT e desejar muito sucesso aí no destaque, né? O destaque é você. Não, os destaques são os convidados, como o senhor, deputado. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, por sua presença, por sua sugestão. Um forte abraço e até o próximo Em Destaque aqui na Rede NGT. Um abraço, tchau.